Boa noite com todos. Nós vamos meditar nesta noite um tema que eu estou expondo, Cristo, nossa esperança. Nós vamos ler o livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30 ao 32. Vejamos que o Espírito Santo fala ali através de São Paulo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E toda amargura e ira e cólera, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te pedimos nesta noite que o Senhor venha mais uma vez de encontro com as nossas necessidades, pois estamos aqui, Senhor, dependente como sempre da tua misericórdia, que a tua palavra faça em nós morada cada vez mais, dando-nos um crescimento até que chegamos à estatura de um varão perfeito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Nós vamos observar aqui não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Notamos aqui que nós comentamos, às vezes falamos que nós fomos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus lá na cruz. E aqui São Paulo falando que nós ainda temos uma redenção. E esta redenção, ela é dependente realmente do Espírito Santo, porque ele expressa aqui para que nós não entristeçamos o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Isto, logicamente, não é a redenção da alma. Então, vocês vão notar que isto quer dizer a redenção do corpo, como está escrito ali em Romanos 8. Muito bem. Vamos entender um pouco sobre Cristo. É uma palavra um pouco estranha para muitas pessoas. Muitas pessoas não entendem o que quer dizer Cristo. E às vezes até pensam que Cristo é o sobrenome de Jesus. Outros pensam que é o nome de Jesus. E assim sucessivo. Então isso precisa nós pôr a nossa atenção para que entendamos como isto é, o que significa Cristo. Por que Cristo é a esperança da glória? Como é isto? Bom, vocês vão notar que no Velho Testamento não existe a palavra Cristo. No primeiro livro do Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 1, verso 1, é que existe a palavra, primeira vez a palavra Cristo, na Bíblia, que no grego quer dizer aquele que é ungido. No português, quer dizer ungido. Nós notamos que as expressões, conforme a língua, ela tem um pouquinho de diferença. Veja, no grego, quer dizer aquele que é ungido. E no português, quer dizer ungido. Notamos aí, irmãos, que no Velho Testamento é encontrado a palavra Messias, que quer dizer
redentor prometido, uma expressão que veio se cumprir em Jesus. E Cristo também é uma expressão que veio se cumprir em Jesus. Então, notamos, são duas expressões de uma mesma substância, que quer dizer, ou melhor, que tem quase os mesmos dizeres. Simplesmente, uma que diz que é redentor, prometido. Agora, Jesus foi redentor do corpo, mas ali diz Messias, que quer dizer redentor prometido. Messias é o mesmo significado de Cristo. Então, quero que vocês prestem atenção, botem atenção no que o profeta ensina a nós a este respeito. É uma coisa um pouco complexa, se você levar assim um pouco sem discernir as expressões e o substantivo. Agora, nós vemos ali no São Pedro, na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, no parágrafo 231, o profeta diz, Pedro, quando ele chamou Jesus, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, observem, Jesus disse para ele, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jona, o qual significa filho de Jona. Vê? Bem-aventurado és tu, porque a carne e o sangue nunca revelaram isto a ti. Nunca. Os aprendestes de alguma escola, mas meu Pai, que está nos céus, revelou isso a ti. Note bem aí. Isso tira o lado natural fora, mas coloca o lado espiritual. Note que ele disse a ele, sobre esta pedra, que é Pedro, a semente predestinada de Deus, que havia recebido essa luz. O profeta está fazendo uma expressão para que nós entendamos que Pedro foi uma semente predestinada por Deus para ser revelado estas coisas para ele. Note que o que ele disse a ele sobre esta pedra, que é Pedro, a semente predestinada de Deus que havia recebido essa luz, e a quem foram entregues as chaves do reino. Agora, muitas pessoas entendem ou pensam que na realidade essa chave seja aí uma chave de uma porta. A gente já viu até em certas imagens de Pedro com a chave de porta, de cadeado, em sua mão. Mas, segundo o que nós vemos aqui nas Escrituras, isso não quer dizer literalmente uma porta de uma casa, de um prédio, mas sim uma chave de uma revelação, chave do reino. Sobre esta pedra, que quer dizer uma coisa fixa de revelação de quem é Jesus Cristo. Ele é o pleno Deus manifestado. Jesus Cristo é o pleno Deus manifestado. Sobre essa pedra, não um Pai, Filho e Espírito Santo, e ele sendo a segunda pessoa. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais derrubarão ela, jamais prevalecerão contra ela. Vê? Eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, disse Jesus.
uma revelação de Jesus Cristo. Eu edificarei a minha igreja sobre ela. Isso quer dizer, sobre essa revelação de Pedro. Qual a revelação que Pedro teve? Que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Note bem, Cristo, quer dizer, Jesus era o ungido desse Cristo que é uma unção. Presta bem atenção que é fácil de compreender. Esse é o fundamento do cristão. É Cristo, que é a revelação. Olhe, Cristo em você o faz o centro da vida da revelação. Cristo em você, vai pensando nisso. Cristo em você o faz o centro da vida da revelação. O profeta prega isso no parágrafo 233. Então, vê, a vida de Cristo em você o faz o centro da revelação. Cristo na Bíblia faz a Bíblia a revelação completa de Cristo. Cristo em você, nós estamos falando sobre essa palavra, mas já nós entendemos o que é Cristo. Nós só estamos agora baseados na expressão, na palavra Cristo. Mas veja bem, Cristo na Bíblia faz a revelação completa. Vamos traduzir ela em português. A unção na Bíblia faz a Bíblia a revelação completa, para vocês entenderem. De Cristo. Cristo em você faz a revelação completa da coisa toda. Isso quer dizer, vamos traduzir ela. A unção em você o faz a revelação completa da coisa toda. Veja, o que Deus está tentando fazer, veja aí. Pensa bem um pouco. Então, Cristo é uma unção. Cristo é uma unção. Agora, nós aplicamos a unção do óleo, usando o óleo. Vocês vão observar que essa unção do óleo, ungindo as pessoas e orando, como a Bíblia ensina. Porém, isto é um símbolo do Espírito Santo. Quando, na realidade, o Espírito Santo é a pessoa de Deus. Dá para entender? Veja bem. Você vai ungir uma pessoa com óleo, você vai ser ungido com óleo, orando ali, um símbolo, uma comparação para vocês entenderem, uma semelhança. O óleo sendo comparado com o Espírito Santo, quando na realidade o Espírito Santo não é esse óleo. O Espírito Santo é uma pessoa de Deus. Note bem isso. O profeta diz na mensagem, o desvelar de Deus, no parágrafo 186, que essa unção é uma pessoa. A palavra Cristo significa o ungido. Vê? O ungido. Então Moisés era o Cristo, ele era ungido em seu dia. E ele era ungido. Jeremias era Cristo em seu dia, com uma porção da palavra para aquele dia. Nós vamos entender logo
que esse Cristo é a palavra. Agora, Cristo é a unção. A unção é uma pessoa. A pessoa é a palavra. É difícil, parece difícil para entender, mas já já nós compreenderemos melhor. Então, Cristo é uma pessoa em você. Pensa bem assim. Cristo é uma pessoa em você. Parágrafo 234, o profeta diz: o que é um novo nascimento, então? Você diria, bem, irmão Branham, o que é o novo nascimento? Aí o irmão Branham diz, é a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. Nós, às vezes, consideramos essa unção uma coisa posta sobre. Não sei se vocês compreendem assim. Mas essa unção é uma pessoa dentro de você, trazendo Cristo no seu interior. Jesus Cristo pessoalmente para você. Amém? Estão vendo? Não que você se uniu a uma igreja. Você apertou uma mão, você fez algo diferente. Você prometeu viver de acordo com um código de regras. Porém, Cristo, a Bíblia, veja bem aqui, vamos relembrar isso. Porém, Cristo, a Bíblia, se está falando Cristo, a Bíblia. Ele é a palavra que foi revelada em você. Cristo, a Bíblia, ele é a palavra que foi revelada em você. E não importa o que alguém diga, o que aconteça, é Cristo. Pastor, sacerdote, seja o que for, é Cristo. É Cristo em você, que é a revelação sobre a qual a igreja foi edificada. Por isso que ali diz que as portas do inferno não prevalecem, elas não continuam. Por quê? Porque Cristo em você é Deus em você. Veja bem, e a igreja está edificada em Cristo. Vamos ver quem é Cristo. A mensagem Hebreus capítulo 2, na terceira parte, parágrafo 56, o profeta diz assim, observe, ele não tomou a natureza dos anjos. Ele é Deus. Ele não tomou a natureza dos anjos. Agora, quem é ele? Sobre quem ele está falando? Cristo. Quem é Cristo? Deus. Vamos entender aqui mais profundo, mais longe, mais distante. O profeta diz, o Logos de Deus. Bom, é difícil às vezes as pessoas entenderem o que é esse Logo. Logos de Deus. Esse Logos, vamos parar aqui com o parágrafo 56 da mensagem Hebreus, capítulo 2, terceira parte, mas vamos pensar um pouquinho nesse Logos. Esse Logos foi aquele que saiu de Deus. Logos saiu de Deus. No parágrafo 62, o profeta diz isso. O Logos que saiu de Deus. Difícil as pessoas entenderem isso, mas houve um grande estrondo e houve
o Logos que sai, aquele halo que saiu de Deus. Se vocês olham para entender, quem não entendem e pode crer, esse halo que tem aí na cabeça do profeta, nessa foto que está aí, esse halo aí, é o Logos de Deus. Esse halo é o Logos. Esse halo é Cristo. Esse halo é o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. Porque isso é antes da fundação do mundo. Ele era o Logos. Tudo que começou a tomar forma, na forma de um corpo. E a forma desse corpo foi chamado no ensino escolar de Logos. Eu creio que vocês, imaginando um pouco, vocês vão observando. Tem que ser um pouco devagar para que não misture as coisas. Esse logo que saiu de Deus. Em outras palavras, uma palavra melhor para isto é chamarmos de teofania. Bom, é outra palavra um pouco difícil, mas o que é teofania? Aí eu digo, teofania é o Logos. Aí eu digo, teofania é o Logos, Logos é Cristo. Cristo é a palavra. Você já entendeu assim? Já viu como é uma corrente? Então, teofania, o profeta ensina aqui, eu estou lendo o parágrafo 82, 62 da mensagem Hebreus, capítulo 2, terceira parte. Esse Logos, essa teofania, é um corpo humano que é tipo glorificado, não exatamente com carne e sangue, como ele é ou ele será no estágio glorificado. Você vê que ele não está no estágio nem do corpo humano, que tem sangue e carne, e não está no estágio nem do corpo glorioso, que está também em humano, e corpo glorioso, corpo eterno. Ele não está nenhum desses dois estágios. Ele está entre esses dois estágios. Então, ele é um corpo humano, forma de um corpo humano, que não come, nem bebe, mas é um corpo que está esperando por nós tão logo que deixamos este. Vocês vão notar que esse corpo teofânico, que é Cristo dentro de nós, ele está esperando a glorificação desse corpo carnal. É por isso que lá em Romanos diz que geme dentro de nós. Quem é que geme dentro de nós? É esse corpo, que você tem ele através do novo nascimento. O novo nascimento traz essa teofania eterna dentro de você. Agora ali, nós entramos naquele corpo. E este é o tipo do corpo que Deus tinha, corpo teofânico. Pois ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, vocês vão notar que isso está em perguntas e respostas sobre Hebreus, capítulo 3. No parágrafo 271, o profeta diz, quando ele, o Logos, saiu de Deus, que era Deus vindo desta única grande fonte. Veja bem, um corpo na forma de um homem. E é isto que fez o Logos, que nós chamamos de teofania. É quase a mesma expressão daquele parágrafo que eu li, mas aqui para nós entender um pouquinho mais.
Então, dentro de você, humano, tem um corpo semelhante ao seu, que não é humano, que nasceu de novo em você. Esse corpo de fora humano nasceu da sua mãe e do seu pai, terreno. E esse corpo logos, teofania, de dentro de você, nasceu quando você nasceu de novo. Quando você morreu para o mundo, você conseguiu deixar todas as coisas do mundo e abraçar com toda segurança as coisas dos céus. Então o reino dos céus ficou vivo para você. Veja bem, este corpo teofânico chamamos Cristo. Chamamos esse corpo teofânico de Cristo. E é a pessoa da unção que entra em nós com o novo nascimento. É muito necessário nós entendermos isso. Quando você passa a entender isso, você não vai brincar com a sua fé. Você não vai brincar com a fé da outra pessoa. Você vai honrar a fé daquela pessoa e você vai honrar a sua fé. Porque quem tem fé não é esse homem de fora. Quem tem fé é esse homem de dentro. A fé não é sentido desse homem de fora, que fala o que quer e faz o que quer e age da maneira que quer. A fé é o sentido do homem de dentro que nasceu de novo. E esse homem de fora tem que ter responsabilidade com esse homem de dentro. Senão você nunca vai ser um cristão. Você sempre vai ser talvez até um bom crente, mas não um cristão. Porque o cristão, ele se considera não deste mundo. Não foi assim que Jesus disse? Vós não sois deste mundo, como eu não sou. Isso precisa revelação para entender essa expressão. Veja bem, em Hebreus capítulo 2, terceira parte. Deus colocou uma alma no homem. E ele não colocou no animal. Porque a alma que está no homem é aquela teofania. Você já... Olha como é que uma coisa vai encaixando dentro da outra. Você reparou isso? Olha, a palavra é Cristo. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. O ouvir é do homem de fora. A palavra de Deus entra no homem de fora. Ela vai e divide, passa pela medula, a divisão, e chega até o coração, onde está a alma. E ela vivifica. Então você vai notar que essa teofania, ela faz morada aí dentro de você. É nisso que você que é difícil entender, mas não é impossível, que Deus falou que o sangue de Abel falou lá no Éden. Deus falou, a voz do sangue do seu irmão clamou a mim. Olha, como que um sangue tem voz? Pensa bem isso, como que um sangue tem voz? Mas no sangue está a alma. O sangue não é a alma, mas no sangue está a alma. Lá em Levítico fala sobre isso. Então essa alma é uma teofania. É o seu ser interior. É esse que foi predestinado. Não é o seu homem de fora. Embora o seu homem de fora tenha um trabalho divino de Deus para fazer com que você chegasse a esse ponto de ser um vaso aqui de barro, para receber
homem de dentro, comparando como óleo, um vaso para receber esse óleo. Quer dizer, todos os dois lados estão na mão de Deus. Por isso que Davi disse ali no Salmo 139. Antes que eu fosse gerado, o Senhor me conhece. Então, veja bem, é um grande mistério. Cristo é um mistério de Deus revelado. O que é isto? Parágrafo 236. O profeta disse: é Cristo sendo revelado, e Ele é a palavra. E quando a palavra é revelada, ela expressa a si mesmo, vê? Esse foi o propósito de Deus para Jesus Cristo. Foi expressar a si mesmo para tomar as suas próprias leis e viver de acordo com as suas leis. Como? E cumprir a sua lei pela morte. E Cristo, Deus, morreu em carne, a fim de condenar o pecado na carne. Veja bem, Deus, Jesus, né? Deus em Jesus morreu em carne, a fim de condenar o pecado na carne, para que ele pudesse trazer de volta consigo mesmo uma noiva gloriosa e redimida, que crerá somente na palavra. Veja bem, irmãos, nós olhando para isso, o grande socorro e o grande descanso das nossas almas, ela está na palavra, ela está na mensagem. Você não precisa ter uma perturbação, porque a palavra, ela vivifica, vivificada pelo Espírito Santo, ela te traz alimento, ela é um alimento espiritual no devido tempo. Veja bem, Deus não a trocará como fez Eva, por concepções intelectuais de homens. Você vê isso? Essa é a ideia de Cristo. Essa é a ideia de Deus. Você vê que a gente uma hora fala Cristo, outra hora fala Deus. Mas a expressão não significa que é duas pessoas. Cristo e Deus é o mesmo. Cristo e a palavra é o mesmo. Cristo e o Espírito Santo é o mesmo. Só as expressões que são um pouco divergentes, mas o substancial é o mesmo. Essa é a ideia de Deus. O novo nascimento revela isso. Veja bem, parágrafo 237. E se um homem diz que é nascido de novo e tenta colocar essas promessas de Cristo nesses últimos dias para alguma outra era, fazendo Cristo ontem, mas não hoje, então esse homem, essa pessoa tem estado em uma ilusão, está vivendo em uma ilusão causada por Satanás. Porque se esse homem diz que ele crê nisso, e isso não se manifesta através dele, parágrafo 371, o profeta diz: saiba, a plenitude da divindade, ela é declarada. Este segredo do mistério é agora revelado, que Deus está manifestado. Deus, o homem, tem se tornado um. Ora, irmãos, isso parece muito estranho, mas carece ser bem pensado em nós. Deus e o homem têm se tornado um. Quer dizer, teria que ser assim. Quando eu falo o seu nome,
eu estaria falando o nome de Deus. Porque se Deus e o homem são um, você é um Deus. Deus é um homem. O homem é Deus. Pensa bem, o homem ungido. Não é o homem ungido com óleo, mas é o homem ungido com Cristo. E Cristo não unge o homem por fora. Cristo unge o homem por dentro. Ele entra, porque Cristo é a palavra, ele entra pelo seu ouvir. E pelo seu ouvir ele vai e penetra na sua alma. O que Cristo significa então? O ungido. O ungido que foi ungido com a plenitude da divindade. A plenitude, essa expressão, quer dizer pleno, quer dizer cheio, tudo, todo, total. A totalidade da divindade. Entenda isso. A totalidade da divindade. A plenitude da divindade. Corporizada, o profeta diz aqui. A plenitude da divindade corporizada. Vocês vão ler isso na mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, parágrafo 371. O que significa corporizada? Ela está feito corpo. A divindade está feito corpo. E você diz, mas é difícil entender isso, é difícil crer nisso. Porque eu tenho tantas falhas, eu tenho tantos problemas, tenho tantas dificuldades. Nós vamos chegar ali. Aqui na frente nós vamos entender isso aí. Por que nós temos tantas falhas e tantas dificuldades? Nós vamos entender. Mas o que Cristo significa? Significa ungido, que foi ungido com a plenitude da divindade, com a totalidade da divindade corporizada. Isso quer dizer que tudo que era Deus está morando em você, está corporizado em você. Oh, que coisa! Como as pessoas podem duvidar disso, diz o profeta. Mas você vê quanta dúvida tem? Até acredito que você possa estar duvidando agora. Mas isso não sou eu que estou criando essa expressão. Isso aí está na mensagem do profeta desta era. Parágrafo 271, Cristo, Mistério de Deus Revelado. No parágrafo 393 da mesma mensagem, o profeta diz, o grande segredo de Deus sempre tem cegado a sabedoria do mundo. Você já pensou nisso? Que você pode ser sozinho aí na sua casa e crer desse jeito, e os demais não crerem. E como que você vai fazer? Você vai descrer porque os demais não crerem? Você tem que entender que o que está dentro de você não é o que está dentro dos demais. Isso é muito difícil das pessoas do mundo compreender, mas as pessoas que são ungidas, elas nasceram de novo para compreender o reino de Deus. É necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Jesus disse isso. Eles simplesmente não entendem isso. Satanás não entende isso também. Nenhum do resto deles entende isso. Mas somente aqueles que são predestinados, irmãos. Isso é uma coisa muito estranha, muito rara. Somente os que são predestinados para entender como Deus e Cristo são um. Como isso eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade para entender essas coisas. Eles o farão 3 em cada momento, está vendo? Eles certamente os farão, eles dividem as personalidades. Note, depois de um segundo lugar, Cristo manifestado em você, a esperança da glória. O que é isso? A esperança do corpo glorioso.
Nós estamos aqui esperando aquele corpo, gemendo. Dentro de nós geme, esperando a redenção do corpo. Porque a alma já foi redimida, mas o corpo ainda está carnal. Mas ele está indo para a redenção, para aquela que terá um corpo eterno, o corpo glorioso. Esse grande Deus manifestado em Cristo. Ele só pode entrar em nós através de Cristo. Veja bem, agora, Cristo manifestado em você. Nós nos apressaremos, diz o profeta. Parágrafo 397, ele diz, porém, o grande mistério de Deus, o que o eterno de Deus tinha como um mistério, tem agora sido revelado em Jesus Cristo. Logo transmitido para a sua igreja. E que uma vez estava na mente de Deus. Agora está no corpo de Cristo. Jesus namorando a igreja. Você sabe qual que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a noiva. A cabeça de Cristo é Jesus. E o corpo é a noiva. Olha, isso precisa ter assim uma... Eu acredito que é necessário realmente ter um novo nascimento para entender essas coisas. Porque não é difícil, mas depende do Espírito Santo. Romanos 8, nós vemos aí, Romanos 8, verso 1. São Paulo diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Veja bem, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se vamos ser uma estrela para refletir a luz de Cristo, para trazer pecadores a Ele, temos que ser guiados pelo Espírito Santo, correto? Agora, em perguntas e respostas número 4, ali no parágrafo, na pergunta número 3, o profeta diz aqui, mostrando Romanos 7. Isso aqui é uma coisa muito interessante para nós, nesse debate que nós temos entre o homem natural e o homem espiritual. Há um debate em nós. Mas veja o que São Paulo fala aí em Romanos 7, capítulo, versículo 14 ao 18. Ele diz assim, porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido no pecado. Pelo que faço, não porque eu faço, não entendo, pois o que eu faço, eu não faço o que quero, mas o que aborreço, isso eu faço. E sim, o que não quero, da lei aprovo, que a lei é boa. De maneira que já não sou eu mais que faz aquilo, mas é o pecado que habita em mim. Não posso entender isso, disse o profeta mostrando sobre São Paulo. Agora veja bem, você lê lá Romanos 7, você vai ver uma coisa, parece complicada. São Paulo falando que o que ele queria fazer, ele não fazia. O bem que ele queria fazer, ele não fazia. O mal que ele queria, que ele não aprovava, ele fazia. E aí ele diz, é o pecado que habita em mim. Mas veja o profeta explicar isso aqui agora. Bom, escreveram na Escritura, isso é Paulo falando aos Romanos. Agora, no parágrafo 26 da mensagem, eu esqueci de marcar a mensagem aqui. Perguntas e respostas número 4. Vocês lembram aí? É o parágrafo 26 da perguntas e respostas número 4.
Então, veja bem, o profeta diz, escreveram a Escritura, e isso é Paulo falando aos romanos. Agora, ele disse, bondosamente, permitam-me polir isso, o profeta fala, para que assim possam ver. Ele disse, há duas, numa comparação, o profeta faz uma comparação, ele diz, há duas pessoas em mim. Logicamente, a de dentro e a de fora. Uma quer que eu faça o bem, que é a de dentro. E a outra quer que eu faça o mal, que é a de fora. E cada vez que começo a fazer o bem, então o mal me impede. Vocês já notaram, uma pessoa que é cristão, que é nascido de novo, vocês já notaram que às vezes se quer fazer um bem para uma pessoa, a sua alma sente de fazer algo para a alma daquela pessoa, e dali a pouco algo mexe em você e você diz, não vou fazer, porque eu vi falar isso, vi falar aquilo, falar aquilo, quer dizer, o mal está em você, esse mal está em você, e não deixa o de dentro fazer o que precisa fazer. Numa mensagem, o profeta diz que o nosso homem de fora rouba as oportunidades do homem de dentro. O homem de dentro quer orar para uma pessoa e o homem de fora mostra o lado de fora daquela outra pessoa. Isso aqui é muito profundo se você pensar nisso. Você vai orar por mim porque a sua alma sentiu pela minha alma. Isso quer dizer que o seu homem de dentro sentiu pelo meu homem de dentro. Mas o seu homem de fora vê o meu homem de fora. E o seu homem de fora não deixa o seu homem de dentro fazer pelo meu homem de dentro, não por causa do meu homem de dentro, mas por causa do meu homem de fora. Você vê quantos erros nós temos na vida? Quantas vezes que nós não oramos por uma pessoa pelo que ele fez, pela a prática que ele fez, mas você não está orando pela pessoa de fora, você está orando pela pessoa de dentro, porque quem ora não é o de fora, quem ora é o de dentro. Toda pessoa que ora com o lado de fora não sai debaixo do telhado, mas aquele que ora de alma, aquilo vai atingir a alma daquelas pessoas que ele está orando. Isso é muito interessante, às vezes nós não botamos atenção nisso. Agora, parágrafo 27 dessa mesma pergunta e resposta número 4. Quantas pessoas nesta manhã na entrevista, as quais tem ocorrido essa mesma coisa nesta manhã? Veja, mesma coisa. Esta manhã, falei temporariamente disso. Tu és o homem exterior, que é controlado por 6 sentidos. És um homem interior, controlado por um sentido, que é fé. E esta fé, ela não está de acordo com todos os 6 sentidos. Se os 6 sentidos não estão de acordo com a fé, mas um é contrário ao outro. Agora, enquanto os 6 sentidos estiverem de acordo com a fé, que maravilha! Porém, quando os 6 sentidos não estão de acordo com a fé, então deixe quieto os 6 sentidos. Note bem isso. Às vezes a sua mente começa a falar contra o que a sua alma, o que o seu coração quer fazer. E não está combinando. Deixe quieto a sua mente, deixa quieto os seus sentidos humanos. Faz silêncio, fica quieto. Dali a pouco a sua alma tem força e ela adquire recurso e vai orar por aquele problema e será resolvido. Oh, irmão, nós precisamos disso para ser cristão. Não é de igreja, não é de isso e daquilo, não. Nós precisamos de reconhecer o que nós somos e o que está dentro de nós. Veja bem, no parágrafo 29, o profeta diz, agora, aqui, por exemplo, Jesus fez um comentário, uma promessa. O homem interior disse que é verdade. Você crê, porque você crê com a alma.
O homem exterior arrasou, que não pode ser verdade. Difícil isso aí. Veja bem. Então, note que ignora então o homem exterior, você deve ignorar ele e aceitar o homem interior. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Pegue a pergunta e resposta número 4 e leia lá dos parágrafos que eu comentei. Agora, essa é a mesma coisa a qual Paulo estava falando. Ele estava vendido à lei, que é o seu homem de fora. Pecado carnal. Cada um de nós é o mesmo. Essa é a razão pela qual temos os problemas que temos. De casar 4, 5 vezes, é isso e aquilo. E toda a classe de pecado, e do adultério, e todos os demais juntamente em nossas vidas. É por causa dessa coisa. Somos carnais e essa parte deve perecer. Porém, então, no interior somos um homem espírito, uma alma interior. E isso é fé na palavra de Deus. Então trazemos nosso corpo exterior sob a sujeição da palavra que está dentro desse homem interior. Veja bem, pela fé ao aceitar que Deus disse, como posso eu colher abrolho? Abrolho é um espinho. Ali no parágrafo 30, o profeta está falando. Como posso eu colher abrolho e trigo, e dele fazer um grão de trigo? Me é impossível fazer isso. Você não pode colher um espinho e dizer que é trigo. Você tem que colher o espinho e dizer que é espinho. Você tem que colher o trigo e dizer que é trigo. A única forma que pode ser feito é porque o interior desse abrolho, veja bem, nós temos as duas sementes em nós. É isso que o profeta quer explicar aqui. Nós temos o abrolho, que é o espinho na carne, e temos o trigo, que é o Espírito Santo, a semente de Deus. A única forma que você pode ser feito é porque o interior desse abrolho tem sido transformado ou transmitido de um abrolho a um trigo. Um abrolho, um espinho, é um germe chamado vida de trigo. Você tem mudado. É isso que traz o novo nascimento. Muda a sua natureza. Então, enterra-se a esse abrolho e produzirá um grão de trigo. Isso é correto, vê? Porque aí tem sido introduzido uma vida de trigo na semente de espinho, do abrolho. E tem sido tirada a vida do abrolho. Nota bem, eu vou explicar isso aqui que é um pouquinho difícil para compreender. Coloca a semente do trigo na semente do carrapicho, vamos dizer o carrapicho. Ali ele não mata o carrapicho, mas ele tira a vida do carrapicho. O carrapicho não vai produzir mais carrapicho, ele é carrapicho aí na sua carne. Ele é carrapicho. Vamos supor que seja a sua carne um carrapicho. Ela é um carrapicho. Mas o trigo que foi enxertado na sua carne, nesse carrapicho, ele não deixa esse carrapicho dar fruto. Você vê que ele dá fruto do Espírito. Se você nasceu de novo, o trigo está em você. Então, a semente do trigo vai produzir, mas a do abrolho está aí, mas ela não vai produzir, não vai dar fruto da carne. Dá para entender? Por isso o profeta diz que a natureza do trigo ainda é, do joio, do abrolho, ainda é pegajosa. Quer dizer, ela continua cobiçando,
desejando, pensando em coisas erradas, agindo aqui, agindo ali, mas só que não pratica. Não pratica porque ela não tem vida para produzir fruto. Nós vamos aprender já já aqui. Veja bem, e o será até que essa nova vida haja sido devolvida completamente e da terra levantada. Quer dizer, nós vamos ter essa dificuldade até chegar no corpo glorioso. Porque só o corpo glorioso é que vai isentar dessa vida pegajosa da carne. Sei que vocês podem prestar atenção para entender isso. Então, porém, tem a natureza do trigo no interior. É uma parábola que Jesus faz e o profeta completa essa parábola. E, parágrafo 31, enquanto estás nesta vida, será pegajoso e terá uma natureza carnal que há de te perturbar enquanto viveres. Porém, o teu interior nasceste de novo. Nota bem, não pode considerar que Romanos 7, ele prossegue em nós. Não, você tem Romanos 8 a seu favor. Porque a semente de Deus está em você. Veja bem, então, o profeta prossegue aqui no 31. Enquanto estás nessa vida, enquanto nós estamos vivendo nessa vida, a vida será pegajosa. Pegajosa sabe que o carrapicho pega em tudo quanto é lugar. Você sabe. Então ela perturba, porque você faz coisas, pensa coisa errada, age às vezes de forma errada. Porém, o seu interior nasceu de novo. E quando fores levantado, será semelhante a Cristo. E de ti se tem ido todo o pecado. Vê, essa é a coisa. É isso que São João 1, lá, 1 João 3, diz: quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Porém, isto é, o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. E qualquer que é nascido de Deus não peca, ou não comete pecado, porque a sua semente permanece dele e não pode pecar. Você é nascido de Deus. Vamos observar isso. Então, quem nasceu de novo não peca. Não, pecar é separar. É separar. E quando você erra, quando o homem de fora, pegajoso, falha, a primeira coisa que ele faz é reconhecer que ele falhou, errou. Porque a semente de Deus está dentro dele, falar para ele que ele errou. Aí quando a semente de Deus fala que ele errou, que ele está no pecado, ele se arrepende e confessa seus pecados e é perdoado. Então você vê que o sangue de Jesus está para duas coisas. Efésios capítulo 1. Veja lá. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Isso é o que ele predestinou nós. Para quê? Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue. Isso nós já tivemos, a redenção pela alma, da alma, pelo seu sangue. E a remissão das ofensas é outra coisa, no mesmo eleito, no mesmo predestinado. A remissão das ofensas segundo as riquezas de sua graça. Quando você se arrepende, reconhece que você pecou, falhou, fez coisas erradas, quem faz você arrepender é a semente que está dentro de você. É a semente de Deus, que você nasceu de novo. Veja bem, ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Que ele fez abundar para conosco. Provando sua palavra, no parágrafo 215, o profeta disse: a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele diz: ele é o sumo sacerdote, assentado ali para fazer intercessão. Ele ainda está cuidando de nós, intercedendo. Veja bem, intercessão ele está buscando, ele está fazendo recurso para nós.
sacerdote sentado ali para fazer intercessão, baseado na nossa confissão. Nunca você vai ter perdão se você não confessa. Nós temos que confessar primeiro, antes que ele possa ser o sumo sacerdote. Porque ele somente intercede diante da nossa confissão. Tá certo, irmãos? Eu estou lendo o parágrafo 215 da mensagem provando sua palavra. Veja bem, dá certo, ministros? Os ministros dizem amém. Veja, ele somente intercede baseado na nossa confissão, o que nós confessamos que ele é, o que ele fez por nós. Veja bem, agora, não o que ele fará, o que ele já fez. Nós temos de confessar que ele o fez. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Fomos, já no passado, já foi, já fez. Você tem que aceitar. E agora eu rogo que cada um de vocês que passar por aqui, você não tem de confessar alguma coisa que queira. Você não tem que dizer nada que esteja errado com você. Apenas vir e deixar-me orar por você. O profeta está dizendo que quando você chega lá no altar, já tem que estar confessado. Veja bem, lembra-se agora da semente e o abrolho. No parágrafo 474, este é o grande mistério do amor de Deus, expresso, que Deus e o homem se tornaram um. Está vendo? A coisa toda é o homem e Deus ser um. Deus e o homem, um. Deus e o homem não são um, é um. Agora unificou, isso aí é uma unificação que só Deus pode entrar na sua alma e te dar o recurso para isso, irmãos. Creio que Deus fará isso no seu coração e você entenderá melhor, ouvindo isso às vezes, várias vezes, porque uma vez só você não vai entender. Mas esses vídeos, eles estão ali no site, é só se você entrar lá no site, mensagemrevelada.org.br, e esses vídeos estão lá para você retornar, ouvir eles, que é necessário, que às vezes, uma vez só que nós ouvimos, nós não entendemos. Então, cremos que Deus pode falar nos nossos corações, que o profeta ensinou a nós é isso aí. Ele vem nos ensinar para nós se libertar, sermos você e Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos nesta noite por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos que o Senhor unja essas pessoas para ouvirem e entenderem, para buscar, Senhor, o recurso que o Senhor tem dado para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Que cada um possa abençoar o outro. Nós somos abençoados para abençoar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por isso, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos.